iniciando a exposição deste profeta. A iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Contexto histórico em que nós estamos aqui imediato, precisamos entender que os caldeus, eles então invadem, e nós vamos ter o ano de 585, onde a primeira leva de cativos de Judá são levados para a Babilônia. Esse profeta está profetizando cerca de 600 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, esta profecia, ela está acontecendo no tempo e na história, no ano de 586 antes de Cristo, aproximadamente 600 anos antes do nascimento do Salvador. Eu dividi o profeta Abacuque em 5 blocos, para que a gente possa, assim, acompanhar a linha de raciocínio usada por ele mesmo. E esse primeiro bloco é o discurso de Abacuque, e ele pergunta: por que Deus não pune o perverso Judá? Alguns eruditos com os quais eu não concordo, eles discutem que essa punição pelo qual o profeta clama é para os caldeus, é para os babilônios. Mas a leitura do profeta em si e o seu contexto geral vai deixar muito claro que, na verdade, ele está profetizando contra o seu próprio povo. E o juízo e o castigo que ele invoca, quase como numa oração precatória, não é para os seus inimigos, mas é para o seu próprio povo. O texto inicia, então, falando do oráculo. Quando nós lemos no verso 1 aqui, sentença revelada ao profeta Abacuque. O que nós temos no original hebraico aqui é o que nós chamamos de oráculo, ou os oráculos de Deus. O oráculo que o profeta viu. A Septuaginta, que é quem faz a tradução do hebraico para o grego, e essa palavra sentença ou oráculo aqui no original é a palavra chamá, machá, que no grego é a palavra leminar. E o que isso significa? Veja, a ideia textual aqui é de um grande peso, um fardo. O profeta está dizendo que viu e carregou um grande peso, um grande fardo. O oráculo é uma palavra ou mensagem do Senhor. Vamos ver aqui em 2 Crônicas essa palavra aparecendo no livro de 2 Crônicas, e a gente vai ter uma compreensão do porquê esse peso. 2 Crônicas, o seu capítulo 14, o verso de número 4, vai nos dizer o seguinte. 2 Crônicas 14, versículo 4. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Então, nós vamos encontrar essa palavra descrita aqui no capítulo 18, versículo 4. Ela vai se repetir da seguinte maneira: disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Consulta o oráculo do Senhor, consulta a sentença do Senhor. Ainda em 2 Crônicas, no capítulo 34, e agora nós iremos ver o verso de número 21,
capítulo 34, versículo de número 21, está escrito o seguinte: Ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então aqui nós vamos ter a repetição dessa expressão, dessa sentença do chamar. Mensagem do Senhor significa aquilo que causa dificuldade, aflição, cansaço que ocorre quando carregado. Dê uma observada no livro de Salmos, o Salmo de número 38, também vai nos trazer uma representatividade dessa palavra que está sendo usada aqui. Observemos o Salmo 38, o seu verso de número 4. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado, excedem as minhas forças. No livro de Números, no capítulo 11, versículo 11, também vai se representar como algo pesado, como fardo. No livro de Jó, no capítulo 7, no seu 20º versículo, também expressa essa ideia. Por que o profeta começa com um peso, com um fardo, com algo sobremodo pesado? Os versículos subsequentes vão dizer. Charles Haddon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, comentando esse texto, ele diz que os profetas da antiguidade não eram insignificantes. E por que não eram? Eles carregavam um fardo. Aqueles que falam a verdadeira palavra de Deus, diz Spurgeon, eles não falam de espírito leve, mas de espírito pesado. Os verdadeiros servos de Deus, que estão sobrecarregados com sua palavra, de bom grado e alegremente carregam esse fardo. E Spurgeon arremata dizendo o seguinte: nós carregamos um fardo de fato, mas devemos nos arrepender por não suportá-lo muitas vezes. O profeta começa falando de um peso, de um fardo que ele viu e ouviu. E o verso de número 2 ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? E o que é que ele está dizendo aqui? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? E o Senhor não vai salvar. Eu clamei, eu gritei, eu falei alto, no entanto, o Senhor não salva. O Senhor não opera a salvação. A palavra usada aqui pelo profeta para essa expressão, eu gritei, eu clamei, é a palavra-chave. É muito significativo porque o nome Jesus em hebraico é Yeshua. E é dessa palavra, essa palavra, ela é a raiz da palavra Yeshua. Ou seja, quem salva? Jesus. Quem resgata? Jesus. Quem redime? Jesus. De modo que nós podemos ver claramente Jesus sendo pregado no Velho Testamento, na profecia de Abacuque, porque a palavra que ele usa, dizendo assim, eu clamei, eu gritei, é a palavra que dá origem ao nome de Jesus. Ou seja, eu estou clamando para que Jesus salve, para que ele resgate. E qual é o significado dessa palavra? Pedir ajuda, pedir alívio, pedir por algo, para resolver uma questão extremamente difícil e perigosa. O profeta então clamava por salvação. Esta é a primeira da questão, ou das questões, ou é a primeira grande questão, poderíamos assim dizer, do profeta Abacuque. Eu estou clamando por salvação e o Senhor parece que não está ouvindo. Será que você já ouviu algum crente dizer assim, alguma coisa parecida? Eu oro, parece que Deus não ouve a minha oração, ou então Ele está demorando para responder a minha oração. Por quanto tempo e por que Deus permitirá que o mal
floresça, inabalável, e não seja julgado. É isso que ele está dizendo assim: clamar-te-ei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e tu não salvarás. E ele está dizendo assim: por quanto tempo isso vai acontecer? Até quando? Eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou chorar, e o Senhor não vai operar salvação. Esse era o problema de Asaf, esse era o problema de Abacuque, esse é o problema de muitos de nós. Perceba que Asaf, ele faz o mesmo questionamento que o profeta Abacuque faz. Salmos 73, você pode acompanhar comigo a leitura. Salmo 73, verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Veja que Asaf está questionando a Deus, semelhantemente o profeta Abacuque. Aparentemente não há dificuldade alguma, né? Porque ele começa com efeito: Deus é bom para com Israel. Deus é bom, mas os justos estão sofrendo. Deus é bom, mas o fiel, o obediente, o dizimista está se dando mal. E o ímpio, o rebelde, o ateu, o descrente, aquele que não está nem aí para Deus, eles parecem que não têm os mesmos problemas que nós. E o profeta então questiona: até quando? E qual é o pressuposto por trás dessa ideia? É como se Deus estivesse inativo. É como se Deus estivesse dormindo. É como se o Senhor não estivesse atento àquilo que estava acontecendo com os filhos dos homens. O silêncio de Deus. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ter o silêncio de Deus como resposta. São aqueles momentos em que se ora, jejua, confessa os pecados, e o céu parece que está de bronze. Nenhuma voz, nenhuma resposta, nem ao menos um sussurro da parte do Todo-Poderoso. E você começa a conjecturar, achar que é isso, achar que é aquilo. Mas o que Abacuque está nos ensinando é que, apesar de ser difícil, o silêncio de Deus é resposta. O silêncio de Deus definitivamente não significa indiferença. O silêncio de Deus definitivamente não significa que ele está inoperante, que ele não está atento, que ele é um mero espectador. O silêncio de Deus tem a ver com os seus desígnios. Deus está vivo e ativo no planeta Terra. Amém. E ele governa e ele rege absoluta e soberanamente, e ele usa todas as coisas para o beneplácito da sua vontade. Ele nunca vai chegar atrasado, ele nunca vai chegar antecipado, ele sempre vai chegar na hora certa, no tempo certo, porque ele não é só Senhor da história, ele é Senhor do tempo. Ele rege, ele governa tudo. O profeta, a princípio, não entende o silêncio de Deus. E ele diz: eu grito para você, mas você não ouve. Gritar-te-ei violência, e tu não salvarás. Primeiro ele diz: eu estou pedindo ajuda, eu estou pedindo socorro. E essa palavra, Yashá, que dá origem à palavra Yeshua, que é o nome de Jesus no Velho Testamento. Quando o profeta viu que não tinha jeito, irmãos, quando ele viu que o povo não ia se remendar, que o estado das coisas estavam por demais avançado, piorando diariamente, consumido pelo zelo
da glória de Deus em seus sentimentos. Ele antes orou por misericórdia, ele antes orou por clemência, mas quando ele percebeu que a sua exortação, quando ele percebeu que a sua admoestação não surtia o menor efeito, ele então sai do diálogo entre os homens e ele passa a dialogar com o próprio Deus. E consumido pelo zelo do Senhor, ele só ora uma oração: ó Deus, exerce justiça, ó Deus, julga, ó Deus, pune, ó Deus, castiga. E muitas vezes, depois de ter orado pedindo um favor e o clamor e a misericórdia, ele vê que a iniquidade agora é sem precedentes. A licenciosidade para pecar do povo é sem medida. Já não há mais esperança de que eles possam dar ouvido à voz de Deus. E quando ele percebe que a situação da nação de Judá é irrecuperável, ele então ora para que Deus assuma o seu ofício de juiz e castigasse o povo. O que o profeta está nos ensinando aqui? Abacuque diz que Deus não salva a princípio, mas quando você chegar ao capítulo 3 deste livro, ele vai usar o mesmo verbo, e achar, que ele está dizendo no capítulo 1, Deus não salva. No capítulo 3 ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ele vai aprender que Deus salva sim. É isso que acontece. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração com qualquer pessoa que tem um encontro pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Ele tem o seu coração mudado, ele tem a sua vida transformada, ele tem seus paradigmas quebrados, ele tem a sua atitude e a sua perspectiva de vida totalmente mudada. O profeta acrescenta: até quando me mostrarás iniquidade? Ele diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Ele está dizendo: o Senhor não salva, e o Senhor ainda me permite, me obriga a ver a violência, a opressão. E ele faz um relato brevemente da sua indignação. Ele não poderia, como servo de Deus, como alguém que conhecia a lei de Deus, os juízos de Deus, ele não poderia se alegrar, ele não podia levar uma vida pacífica, uma vida pacata, quando ele estava vendo a justiça e a lei e o nome de Deus ser arrastado na lama. Ele não conseguia viver em paz, ele não conseguia viver uma vida tranquila. E essa passagem nos ensina o quê? Nos ensina muito que todos nós que realmente servimos e amamos a Deus, nós não devemos nos contentar quando nós vemos o nome de Deus sendo blasfemado, quando nós vemos a palavra de Deus sendo ridicularizada. E permita-me abrir um parênteses, que esse é um peso que pesa sobre os discípulos do pós-modernidade, essa coisa de querer se dar bem com todo mundo. Vocês querem ver? Eu vou mexer em casa de maribondo aqui agora. Você está no culto a Deus, alguém tem um comportamento irreverente, conversa, fala ao telefone, o que é que você faz? Permita-me, como um dos pastores dessa igreja, dizer: a maioria de vocês não fazem nada. Sabem que é falta de reverência, sabem que é pecado, mas tem medo que a pessoa fique chateada, que a pessoa fique com raiva, que a pessoa não queira falar mais com você. Aí você, no seu coração, você diz assim: que falta de reverência, falta de respeito com a palavra de Deus, falta de respeito com o pregador, mas você mesmo não faz nada, porque você quer ficar bem na fita, você quer ter um bom relacionamento com todo mundo, você não quer se intrigar com ninguém. E Abacuque está dizendo aqui que quem ama e serve a Deus verdadeiramente
segue o exemplo dele, queima com zelo, rompe com qualquer relacionamento, é mal visto por todo mundo, mas não abre 1 milímetro da devoção de ter respeito por Deus e por sua palavra. Você já viu no ambiente de trabalho alguém ridicularizar o nome do Senhor? Ou ridicularizar a Bíblia Sagrada? E você fez o quê? Não, politicamente correto, religião, política não se discute, todo mundo. Abacuque não tem essa postura. Ele está pedindo para que Deus exerça juízo e justiça contra o seu próprio povo, porque como servo de Deus, ele não pode se contentar. O zelo do Senhor o consumia, e quando nós amamos a Deus, sabe o que é que mais nos faz sofrer? Não é o cônjuge ser maltratado, não é o filho ser maltratado, é a glória do Senhor ser vilipendiada. É o nome do Senhor. Quando Jesus ensina a orar, se você perceber, ele ensina uma verdade tremenda, muito negligenciada pelo povo de Deus. A oração do Pai Nosso ensina-nos a orar para que o nome de Deus seja santificado. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. João Calvino, comentando, ele diz assim que o desejo real de todo verdadeiro nascido de novo é que seja no céu ou na terra, o nome do Senhor seja sempre santificado, jamais blasfemado, jamais vilipendiado, jamais ridicularizado. E nós, às vezes, até rimos ou nos calamos e nos omitimos quando vemos pessoas ridicularizando da santa palavra de Deus. Quando vemos pessoas blasfemando contra o nome do Senhor e não temos a ousadia e a coragem de Abacuque em sair em defesa e de repreender na autoridade do Espírito Santo e muito menos de orar. Paulo, lá em Coríntios, quando ele vê o nome do Senhor ser blasfemado pelo mau testemunho, ele diz assim, ele repreende a igreja e depois ele diz assim, que tal pessoa seja entregue a Satanás para a destruição do corpo e salvação da alma. Você tem coragem de orar para que alguém seja entregue a Satanás por causa do zelo pela santidade do nome do Senhor? E Paulo diz que a alma seja salva, mas o corpo tem que sentir, porque está blasfemando contra o nome do Senhor. E Paulo fala isso porque tinha um homem na igreja e isso com o consentimento de todo mundo. E as pessoas deixavam de participar de todos os ministérios da igreja, mesmo sabendo do pecado dele. E as pessoas se reuniam e falavam, oh querido irmão, amado irmão, e eu o cumprimentava e o saudava, mesmo sabendo do mau testemunho. E Paulo, quando chega, dá lapada na igreja e diz assim, você vai ser entregue a Satanás, para que a sua alma seja salva, mas o seu corpo. E o profeta, ele está dizendo assim, Deus vai exercer justiça. A violência está à minha vista, porque é alguém que incita a contenda. É isso que Abacuque está dizendo. Quando você lê essa expressão aqui, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, no hebraico, ele está dizendo assim, Senhor, eu estou vendo que tem gente aqui que só suscita contenda, que só cria problema na igreja, pessoas que estão contribuindo para a falta de unidade do corpo de Cristo, e o Senhor me faz ver isso. E ele fala de litígio. Contenda é uma discussão verbal, uma discordância, mas um litígio, ele está falando de processo jurídico, umas pessoas processando a outra, e quanto mais poder a pessoa tinha, mais ela humilhava o fraco, e quanto maior autoridade ela tinha, mais ela menosprezava os aflitos. E o profeta aqui deplora que agora não havia igualdade, nem bondade fraternal. O juízo, a justiça havia sido corrompido, sequestro, violência e até homicídio estava sendo tolerado. E ele diz assim, o Senhor me faz ver a opressão, pois a destruição, a violência estão diante de mim. Há contendas, há brigas, há discussão e há processos jurídicos. E esses processos não estão sendo julgados justamente. Juízes e advogados corruptos estão corrompendo o direito do justo. E o ímpio está levando vantagem em cima disso. E aí você olha o verso de número 4 e ele expressa, por esta razão, por esta causa, por isto,
a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é trocada. Abacuque viu que a lei de Deus não estava sendo respeitada. Abacuque viu que os estatutos do Senhor já não tinham nenhum valor para o povo, nem os seus juízos. Ele viu homens tão endurecidos de coração, cometendo todo tipo de pecado. Já não havia mais nenhuma religião, nem temor de Deus. Havia quase extinguido-se entre o povo o conhecimento da justiça do Senhor. Por isso o profeta não estava aqui impulsionado pela carne. Abacuque não está agindo de forma carnal, como nós às vezes agimos quando nós somos agredidos ou vilipendiados e a gente quer a justiça e quer que a coisa aconteça para que não sejamos injustiçados. O que ele faz por causa do zelo do Senhor. O que ele faz é por causa da sua preocupação com a santidade da casa do Senhor, da palavra do Senhor, dos sacrifícios feitos ao Senhor. Ele diz, portanto, que a lei foi dissolvida, foi enfraquecida. Como se dissesse, a lei de Deus está sendo jogada na lama pelo povo. E por isso, seja no aspecto público, coletivo ou no particular, só há corrupção. E se existisse um justo, diz Abacuque, ele não se levantaria. Sabe quando você, por causa da palavra de Deus, levanta a sua mão e diz, está errado. A palavra de Deus diz assim, assim, mas você está sozinho. É tanta gente corrupta, sufocando, querendo corromper você, querendo defraudar você, que as pessoas justas, elas resolveram calar-se. Tipo, olha, não tem jeito, não adianta protestar, não adianta dizer que está errado, porque a maioria está fazendo o errado, e o errado ficou certo, e o errado é tido como correto. Por isso, quando o justo tentava se levantar, a maioria esmagadora dos corruptos, dos fraudulentos, sufocavam as vozes desses justos. O ímpio, diz ele, cerca um justo, isto é, quando havia alguém que continuava a querer manter e reter alguma consideração pela justiça e pela palavra de Deus, ele era cercado por todos os lados, por pessoas corruptas, e ninguém mais se atrevia, ainda que não concordasse. E o grande perigo disso, que o apóstolo Paulo falando aos romanos, sobre pessoas que Deus entregou às suas próprias imundícias e concupiscência, ele vai dizer assim, são indesculpáveis os que praticam, e são indesculpáveis aqueles que não praticam, mas consentem. Ou seja, se você não peca, mas você anda gradativamente, tendo comunhão com quem vive em pecado, dando mal ao texto da palavra de Deus, diz que você é conivente, que eu e você somos coniventes quando nós agimos assim. E o juízo e a justiça vem para quem pratica o pecado, e vem sobre aqueles que não praticam, mas que são coniventes por causa de status quo, por causa de amizades, por causa de relacionamento, por causa do politicamente correto. E o profeta Abacuque nos traz uma grande lição. Amamos nós a Deus? Temos nós zelos pelas coisas de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Minha esposa chegou para mim e disse, meu filho, não fala mais não. Eu vou pedir uma coisa a você, não fale mais não. Você passou 2018 anos todinho falando, não fale mais não. Eu disse a ela que eu não ia falar mais. Que a gente tem que ouvir o conselho da esposa sábia. Quando eu estava estudando Abacuque, Deus disse assim, vai obedecer a sua esposa ou vai obedecer a mim? Pergunta franca, já deu 9 horas para a resposta correta. Você chega na hora no culto, Junta Diaconal fez uma pesquisa e trouxe para o conselho. A maioria dos crentes dessa igreja não respeita o horário do culto. Chegam dominicalmente atrasados. Faz isso no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Mas deixa eu dizer outra coisa. Você que chega na hora, já chegou para algum irmão, para alguma irmã, admoestou e exortou, e seu horário do culto é às 18 horas. Por que você não chega? Você fez isso?
Então você é conivente. Você tem medo de perder a amizade, tem medo de perder relacionamento. E o profeta Abacuque nos ensina a ter zelo pelas coisas de Deus. Quando você vê alguém irreverente no culto, não espera o pastor, o presbítero ou o diácono e falar, não. É responsabilidade sua, com educação, com temor a Deus, com amor, porque a exortação é mostrar o erro com amor, com carinho. Diga assim, meu irmão, minha irmã, você está sendo irreverente na casa de Deus. Se você não faz isso, você não está seguindo o exemplo do profeta Abacuque. Essas, irmãos e irmãs, não eram questões de um descrente, de um rebelde, de alguém desviado da palavra de Deus. São perguntas de um homem fiel, que está perplexo de como o seu povo deixou o Senhor e começou a seguir a iniquidade. Ele ainda não consegue entender toda a providência divina. Perguntas frequentes como essa nos perturbam. O mundo está cheio de iniquidade, gritante. Os ímpios parecem triunfar sobre os justos. Os justos sofrem, os ímpios prosperam. Abacuque resolve esperar em Deus. Mas ele faz algumas perguntas. E ele nos ensina como lidar com essas questões. Deus de fato está no controle da história da humanidade? Alguém já disse, se Deus é tão poderoso, por que ele não acaba com a concorrência de vez e não se estabelece de uma vez por toda? Porque ele é bom, mas o mundo jaz no maligno. Deus é bom e salva, mas ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Ao passo que pessoas que não creem nele, pessoas que são rebeldes, que ridicularizam o nome dele, aparentemente são mais felizes do que os justos. Como posso acreditar em um Deus pessoal e amoroso se ele permite que coisas ruins aconteçam comigo, ainda que ele diz que me guarda e me protege? São perguntas que não foi apenas o profeta Abacuque que fez. Você está confuso sobre as coisas acontecendo ao seu redor? Crime, violência, decadência moral parecem cobrir totalmente a face da terra. Você não consegue ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você não consegue entender a providência divina regendo a história e levando tudo à consumação da glória de Deus? Você precisa estudar Abacuque. Ele fez esses mesmos questionamentos. Ele pergunta até quando? Por que o Senhor não pune? Por que o Senhor não exerce justiça? Por que o Senhor não vem e não consome os ímpios? Ele fez vários questionamentos. E ele começa questionando. E a cada questionamento, Deus vai respondendo. E é isso que nós iremos ver na próxima vez que nos reunimos para estudar Abacuque. A resposta de Deus aos primeiros questionamentos do profeta. Mas inicialmente, Abacuque nos ensina que Deus, o nosso amor a Ele, o nosso serviço a Ele, deve levar-nos a ser zelosos pelas coisas de Deus. E todas as vezes que nós percebemos a impiedade crescendo, nós não devemos ter medo, nem nós não devemos fugir da raia de orar e pedir a Deus que Ele exerça juízo e que Ele exerça justiça, quando o nome dEle, a palavra dEle, o reino dEle estiver sendo vilipendiado, estiver sendo ridicularizado, quando o seu santo nome estiver sendo jogado na lama. O profeta se levanta e diz: porque o Senhor não pune, porque o Senhor não exerce justiça. E ele está falando de Judá, o seu próprio povo, e o povo escolhido do Senhor. Ele, pois, nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração, e nós iremos ver como é que Deus vai responder a esses questionamentos do profeta Abacuque. Queria convidar o presbítero Avaniel, presente aqui, vice-presidente do conselho, para orar e assim nos despedirmos nessa noite. Pastor, muito bem. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos porque nos trouxeste até aqui.
Teu Espírito nos moveu, a igreja, e aqui juntos nós podemos ouvir a Tua palavra, nós podemos louvar o Teu nome e tirar, Senhor, da Tua palavra os ensinamentos para a nossa caminhada aqui na terra, mas extrair da Tua palavra, sobretudo, os ensinamentos que nos conduzem à vida eterna. Bem, porque, Senhor, a nossa passagem por aqui é muito ligeira, muito rápida. A vida na terra é muito efêmera. Nós passamos por aqui ligeiramente. Nós somos, de fato, forasteiros aqui. Então, Senhor, cabe a nós, de fato, buscar a Tua palavra, os Teus preceitos, os Teus decretos, a fim de que não tenhamos na vida aqui na terra o nosso lenitivo, o nosso desejo, o nosso gozo, mas sim caminharmos aqui na direção do Teu reino, pensando na eternidade, esperando a volta de Cristo. Se muitas vezes nós nos questionamos, a exemplo do profeta Abacuque, dos desalentos, dos descaminhos, até mesmo da prosperidade daqueles que aos nossos olhos são ímpios, nós devemos nos lembrar que o nosso tesouro está guardado. E nós sabemos em quem temos crido. E que Ele é fiel e justo para guardar o nosso tesouro, o nosso depósito até o dia final. Então, Senhor, fica conosco e nos abençoa a nossa noite, leva-nos em paz agora para os nossos lares e nos concede uma noite de paz. Amém. É assim que nós te pedimos, Senhor, e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém.